Muito boa tarde, senhoras ministras, minha vice-presidente. Imagem interna do plenário, ministros em plenário. Abre a sessão o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Dia 9. Ministro ao centro da mesa em formato da letra U invertida. Lúcia, nossa decana, os ministros aqui presentes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro... Homem de pele branca, cabelos agrisalhados, usa uma toga preta sobre os ombros, tem camisa branca e gravata azul. Ministro Gilmar Mendes está no nosso plenário aqui, é virtual, e temos então um quórum para iniciarmos a sessão, e eu declaro aberta a 38ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9 de dezembro de 2021. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente. De pé no plenário, à esquerda do ministro-presidente, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Luiz Fux, presidente. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Armas. Mulher de pele clara, cabelos aloirados, usa uma beca preta, veste camisa branca. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata da sessão anterior, saudando também o nosso eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Armas. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. O primeiro processo da pauta são os embargos de declaração na medida cautelar na arguição de descumprimento do preceito fundamental 635. Vários são os embargantes e versa exatamente sobre aquela questão das operações policiais nas comunidades. Eu vou fazer uma resenha de como foi o voto do ministro Edson Fachin, que, posterior a ele, veio pedir de vista do ministro Alexandre de Moraes. Mercê da resenha, eu também passo depois a palavra à sua excelência, o ministro Edson Fachin, para demais digressões que entender pertinentes. Então, após o voto do ministro Fachin, relator, que acolhia os embargos de declaração para os seguintes fins. 1. Deferir o pedido de medida cautelar constante do item A da petição inicial, a fim de determinar o Estado do Rio de Janeiro que elabore e encaminhe ao Supremo Tribunal Federal, no prazo máximo de 90 dias, um plano visando à redução da letalidade policial e ao controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminense, que contenha medidas objetivas. Em pauta, embargos na declaração na medida cautelar da ADPF 635. Implementação. Embargantes PSB e outros. Determinar que até que o plano mais abrangente seja elaborado, que o emprego e a fiscalização da legalidade, do uso da... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, com todos os desdobramentos daí derivados, em especial em relação à excepcionalidade da realização de operações policiais. 3. Propor ao colegiado que seja criado, nos termos dos artigos 27, parágrafo 2º, e 30, inciso 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, um observatório judicial sobre polícia cidadã, formado por representantes do Supremo Tribunal Federal, pesquisadores e pesquisadoras, representantes das polícias e entidades da sociedade civil, a serem oportunamente designados pelo presidente do tribunal, após a aprovação de seus integrantes pelo plenário da Corte. 4. Reconhecer, nos termos dos princípios básicos sobre a utilização da força e das armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que só se justifica o uso da força letal por agentes do Estado em casos extremos, quando 1. Exauridos todos os demais meios, inclusive os de armas não letais.
2, ele for necessário para proteger a vida ou prevenir um dano sério. 3, decorrente de uma ameaça concreta e iminente. Prossegue Sua Excelência o ministro Edson Fachin. Em qualquer hipótese, colocar em risco ou mesmo atingir a vida de alguém somente será admissível se, após minudente investigação imparcial feita pelo Ministério Público, concluir-se ter sido a ação necessária para proteger exclusivamente a vida e nenhum outro bem de uma ameaça iminente concreta. 5, reconhecer, sem efeitos modificativos, a imperiosa necessidade de, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, haver prioridade absoluta nas investigações de incidentes que tenham como vítimas quer crianças, quer adolescentes. Em pauta, embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes PSB e outros. De forma a suspender o sigilo de todos os protocolos de atuação policial do Estado do Rio de Janeiro, inclusive do artigo 12 do Manual Operacional das aeronaves pertencentes à frota da Secretaria de Estado de Polícia Civil. 7, deferir o pedido constante do item 12 da petição inicial para determinar que, no caso de buscas domiciliares por parte das Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente policial. Primeiro, a diligência, no caso de cumprimento de mandado judicial, deve ser realizada somente durante o dia, vedando-se, assim, o ingresso forçado a domicílios à noite. 2, a diligência, quando feita sem mandado judicial, deve estar lastreada em causas Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Que indiquem a existência de flagrante delito, não se admitindo que informações obtidas por meio de denúncias anônimas sejam utilizadas como justificativa exclusiva para a deflagração de ingresso forçado a domicílio. 3, a diligência deve ser justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado, que deverá instruir eventual auto de prisão em flagrante ou de apreensão de adolescentes por ato infracional e ser remetido ao juízo da audiência de custódia para viabilizar... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Os limites dos fins excepcionais a que se destinam, proibindo-se a prática de utilização de domicílios ou de qualquer imóvel privado como base operacional das forças de segurança, sem que haja observância das formalidades necessárias à requisição administrativa. Item 8º, deferir o pedido constante do item E para reconhecer a obrigatoriedade de disponibilização de ambulâncias em operações policiais previamente planejadas em que haja possibilidade de confrontos armados. 9, deferir o pedido constante do item J da petição inicial para determinar que o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação e áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos. 10, determinar ao Conselho Nacional do Ministério Público que, em 60 dias, avalie a eficiência e a eficácia da alteração promovida no GAESP do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mantendo este tribunal informado acerca dos resultados da operação. 11º, determinar que a investigação das alegações de descumprimento da decisão proferida por este tribunal, no sentido de se limitar à realização
de operações policiais e de se preservar os vestígios em caso de confronto armado, inclusive no recente episódio na comunidade de Jacarezinho, seja feita pelo Ministério Público Federal. Após a enunciação desses itens do voto, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes. Passo, primeiramente, a palavra à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e os eminentes pares. Permito-me principal pela saudação à eminente ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, a eminente ministra Carmen Lúcia e todos os eminentes ministros que se encontram presentes aqui. À esquerda da mesa, o ministro Edson Fachin. Neste plenário físico ou participando por teleconferência. Cumprimento também Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Senhor presidente, antes de mais nada, reitero e reafirmo... STF julga embargos de declaração na ação que trata de letalidade das ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro e durante a pandemia. Embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes PSB e outros. As premissas e as conclusões que Vossa Excelência vem de apresentar, como soe acontecer, de maneira precisa e correta, traduzindo fielmente o que o voto que proferi ali espelha e traduz em feito que, como Vossa Excelência bem relembrou, foi objeto de pedido de vista de Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, que indicou a devolução para este plenário físico presencial. E, desde logo, senhor presidente, eminentes ministros, cumprimento o eminente ministro Alexandre de Moraes pelas contribuições que tenho certeza serão trazidas em seu voto vista. Tal como afirmei no voto já proferido no plenário virtual, penso que em ações como esta é imperioso que o Supremo Tribunal Federal mantenha jurisdição sobre a matéria até que finalmente o provimento judicial tenha sido cumprido. O paradigma aqui não é a tradicional, ou mesmo legal, em sentido estrito, compreensão da arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas a construção dada a essa ação constitucional pela jurisprudência deste tribunal, no caso em que reconheceu um estado de coisas inconstitucional, ou, como ali adverti no voto que proferi, como ali assentei, em cenários excepcionais decorrentes da completa disfuncionalidade do sistema institucional. A crise da segurança pública, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, é um verdadeiro estado de coisas inconstitucional. Nada mais evidencia esse estado de coisas do que as recentes notícias de ações policiais que descumprem a determinação do plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que apenas em casos excepcionais as operações poderiam ser realizadas. A excepcionalidade não é uma invenção ou invencionice do tribunal. A excepcionalidade não é um capricho do Supremo Tribunal Federal. Ela é uma exigência da obrigação estatal de garantir o direito à vida, protegendo-a de agressões arbitrárias. A violência, sobretudo estatal, só se justifica quando visa proteger um bem igual ao que está na iminência de ser gravemente atingido. Por isso, o uso da força letal é legítimo apenas se, e somente se, tiver exaurido todos os demais meios, inclusive não letais, para proteger a vida ameaçada
de forma concreta e iminente. No Estado de Direito democrático, não pode existir operação de vingança. Quem as promove e quem delas participa viola não apenas a ordem deste tribunal, mas comete também abuso de autoridade. No Estado de Direito democrático, não pode existir execução extrajudicial nem resistência seguida de morte. Quem as promove e quem delas participa abusa da autoridade e ataca frontalmente o Estado. No Estado de Direito democrático não pode existir tortura. No Estado de Direito democrático não existem mortes com merecimento. O Estado jamais pode tirar a vida de alguém apenas porque tem maus antecedentes. No Estado de Direito, não se pode tolerar a impunidade dos agentes que, tendo autoridade pública, dela abusam para praticar crimes. Não estou com isso, senhor presidente, senhores ministros e senhoras ministras, fazendo crítica à atuação de todas as polícias. Nem penso que esta corte esteja a dificultar o trabalho de policiais. Antes disso, tal como fiz no voto já lançado, este tribunal e este relator homenageiam os policiais que honram o serviço público e que desempenham sua missão com desarmado espírito público. Os bons policiais sabem que as normas que estabelecem os protocolos de atuação e as exigências para a realização de operações acolhidas por esse tribunal, com base nos princípios básicos sobre o uso da força letal, prevêem apenas deveres de cuidado, jamais impedem a realização de seu trabalho. Os bons policiais sabem que, como todas as normas de cuidado e prudência, sua violação traz indícios fortes da prática de crime, porque viola um dever objetivo de cuidado e cria um risco proibido. Daí a tipificar um crime material ou de resultado é um passo. Ou como se costuma a dizer em voz corrente na Alemanha, todo crime doloso contém um crime culposo. Uma operação não justificada ou mal planejada e o uso desproporcional da força violam as normas de conduta policial. Se em razão disso pessoas vierem a ser atingidas, é necessário investigar a responsabilidade do agente do Estado. No Estado de Direito, não há bala perdida. No voto já proferido, fiz um elogio à atuação dos policiais e das policiais, que são verdadeiros heróis e heroínas. O elogio é genuíno. Em pauta é embargos de declaração na medida cautelar na DPF 635, embargantes PSB e outros. Quem acha que tem o poder para tirar uma vida, imagina que também tem para não tirá-la, e com isso passa a negociar a vida. Quem faz operação autonomizada não é policial, é miliciano. E miliciano não pode ter lugar no Estado de Direito e muito menos na polícia. Isso nada tem de novo. É um compromisso da Constituição Federal. Para que não haja dúvida sobre esse compromisso, tal dever vem sendo reiteradamente confirmado pela República Federativa do Brasil, aí abrangidos União, Estados, Distrito Federal e municípios. Um exemplo disso está no compromisso assumido perante o Conselho de Direitos Humanos, no sentido de acabar com as execuções extrajudiciais por ocasião do terceiro ciclo da revisão periódica universal. A decisão da Corte Interamericana
Nada mais é nesse sentido do que a renovação pública desse compromisso. E, no entanto, o Estado brasileiro insiste em desonrar esse compromisso. As mortes causadas por policiais estão em ascensão e não em declínio. A solução política se beneficia da retórica belicosa, transformando cidadãs e cidadãos em inimigos e impondo gastos de difícil justificação, mesmo em países que estão em guerra. O único efeito dessa solução política é, como apontou a professora Jaqueline Muniz durante a audiência pública, é aumentar o preço dos acordos sobre o controle dos territórios. Isso não é combater o crime, isso é governar com o crime. Sem querer me alongar, senhor presidente, e considerando o voto já lançado, penso que estamos aqui diante de um evidente estado de coisas inconstitucional e a resposta para esses casos exige que esse tribunal, para fazer cumprir a Constituição, mantenha a jurisdição sobre o caso, propondo remédios... Em pauta, embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes, PSB e outros. Supervisão jurisdicional da decisão, inclusive por meio da criação de um observatório próprio para o tema. E, por fim, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, gostaria de acrescentar no voto já lançado que convênias das opiniões eventuais em sentido diverso, que desde logo manifesto o meu respeito integral, nada obstante aqui reafirmo e ratifico uma disposição relativamente à ordem para determinar que o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas municipais e nas fardas dos agentes de segurança, com posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos. É que, como bem aponta o requerente e os amici curiae, o objetivo da medida é justamente permitir que a autoridade que detém o dever de investigar essas intervenções, ou seja, o Ministério Público, possa acessar os dados e as informações colhidas por esses equipamentos. E, de fato, de acordo com os princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, sempre que houver um incidente, deve a autoridade policial imediatamente reportar os fatos à autoridade correicional e ao Ministério Público. Além disso, deve também o Ministério Público ter acesso ao processo de responsabilização, como se lê dos itens 22 e 23 daqueles princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Em verbis, os governos e os organismos de aplicação da lei devem estabelecer procedimentos adequados de comunicação hierárquica e de inquérito para os incidentes referidos, para os incidentes que sejam objeto de relatório por força dos presentes princípios, os governos e os organismos de aplicação da lei devem garantir a possibilidade de um efetivo procedimento de controle e que as autoridades independentes, administrativas ou do Ministério Público, possam exercer a sua jurisdição nas condições adequadas. Em caso de morte, lesão grave ou outra consequência grave, deve ser enviado de imediato um relatório detalhado às autoridades competentes encarregadas do inquérito administrativo ou do controle judiciário. As pessoas contra as quais sejam utilizadas a força ou armas de fogo ou seus representantes autorizados devem ter acesso a um processo independente
em particular um processo judicial. Em caso de morte dessas pessoas, a presente disposição aplica-se às pessoas a seu cargo, fecho aspas da citação. Assim, e concluindo esta breve complementação, senhor presidente, especificamente complementando quanto à instalação de equipamentos de GPS e de sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, devem os respectivos arquivos digitais ser enviados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, podendo ser acessados mediante solicitação prévia pelas vítimas da ocorrência gravada, por seus familiares e representantes legais, bem como pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E, finalmente, é correta, em nosso modo de ver, a priorização de disponibilização de GPS e de sistemas de gravação de áudio e vídeo para policiais que realizam diretamente as operações, porque são nessas situações que a documentação e o registro dos desdobramentos das atividades é mais necessário e urgente. Por isso, quando da instalação de equipamentos de GPS e de sistemas de gravação, complemento o voto no sentido de determinar que seja dada prioridade à instalação desses equipamentos em viaturas e fardas dos agentes empregados no policiamento e em operações em favelas e comunidades pobres. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, é o complemento do voto. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Que apresentou divergência anunciada previamente. Boa tarde, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, Lúcia, os ministros aqui presentes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro José Alberto Barroso, ministro Fachin, Edson Fachin, a quem cumprimento pelo voto, o ministro Nunes Marques, também cumprimento o ministro Gilmar Mendes. Plenário físico do STF, o ministro Alexandre de Moraes. Presidente. Ao fundo, parte da plateia. Poltronas vazias. Distribuí o voto e não vou lê-lo integralmente, porque o assunto é importantíssimo, é grande, mas quero fazer algumas considerações que me parecem importantes. E digo aqui, presidente, porque um dos grandes desafios institucionais do Brasil na atualidade da segurança pública é nós conseguirmos evoluir nas formas de combate à criminalidade. O Brasil tem, lamentavelmente ainda, tem um pós-trauma da ditadura. E esse pós-trauma da ditadura fez com que o crime organizado no Brasil crescesse e não houvesse investimentos em segurança. E explico por quê. Todos os governos pós-ditadura, todos os governos federais, principalmente, delegaram, entenderam que, pelo fato da Polícia Civil e Polícia Militar serem estaduais, os governos federais não precisariam investir em segurança pública, porque segurança pública era ligado à ditadura, à opressão. E o Brasil largou mão da segurança pública. Essa é a verdade. É lamentável que mais de quase 35 anos da redemocratização ainda exista esse pensamento arcaico de que segurança pública é coisa de ditadura, de extrema-direita. Os Estados Unidos, pouco importa se o governo é republicano ou democrata, os investimentos em segurança pública e os cuidados são os mesmos. Na Inglaterra também pouco importa se o governo é conservador ou trabalhista, segurança pública é questão de Estado, não de governo. E no Brasil isso foi abandonado, com um gravame em relação ao Estado do Rio de Janeiro,
que vem lá de trás, quando o Rio de Janeiro deixou de ser o Distrito Federal. E as forças, principalmente do Exército e polícias federais, vieram para Brasília. E eu digo isso, presidente, porque acompanhei de perto a questão de segurança pública do Rio de Janeiro, na organização das Olimpíadas. O governo federal, à época, eu, ministro da Justiça, nós precisamos, via medida provisória do presidente Michel Temer, destinar 3 bilhões para o Rio de Janeiro, só para pagar salários atrasados da Polícia Militar e da Polícia Civil. Senão não teria ocorrido as Olimpíadas. 3 bilhões de reais. Ou seja, segurança pública se resolve com investimento, com infraestrutura, com recursos humanos. É assim que se resolve a segurança pública. É um assunto extremamente delicado, mas se resolve muito mais, e volto a insistir, com investimentos, infraestrutura, treinamento, do que, com todo respeito às posições contrárias, decisões judiciais. Eu concordo com todas, absolutamente todas as premissas do eminente ministro relator, o ministro Luiz Edson Fachin. O Estado de Direito não pode permitir tortura, o Estado de Direito não pode permitir bala perdida, o Estado de Direito não pode permitir abuso de autoridade. Agora, o que me preocupa é tentarmos resolver a crise de segurança pública impedindo a segurança pública de atuar. É isso que me preocupa. De duas formas. A primeira, porque isso pode, como o próprio, e aqui estamos a falar do Estado do Rio de Janeiro, por isso que cito somente lá, como ocorreu num governo, todos sabemos, um governo anterior do Rio de Janeiro, em que se proibiu, o governador do Estado proibiu a polícia de fazer qualquer operação nos morros do Rio de Janeiro. E isso simplesmente fez com que o narcotráfico se fortalecesse e as milícias surgissem. Então, a necessidade, uma necessidade imperiosa, equilibrar a questão da fiscalização, do repúdio ao abuso de autoridade, da punição dos maus policiais, mas da continuidade desse serviço essencial, que é a segurança pública. Então, volto aqui a insistir que não discordo de nenhuma das premissas lançadas, mas tenho dúvidas em relação a várias das medidas adotadas, se serão realmente eficazes e, mais ainda, se é possível o Supremo Tribunal Federal fiscalizar essas medidas. Cito uma delas, que depois no meu voto vou descrever mais detalhadamente. O uso progressivo da força. Isso está em todos os manuais das polícias, civil, militar. O uso progressivo da força. Como que nós vamos apurar? Uma operação numa comunidade, numa favela, no Morro do Rio de Janeiro. É necessário que a polícia entre primeiro com armas não letais, sendo recebida tiros de fuzil? Vai precisar esgotar todos esses mecanismos? Então vai, não deu certo, volta. Olha, quem sabe exatamente quais os armamentos necessários para ingressar naquela operação é a polícia. Se houver abuso, deve ser responsabilizada. Mas seria possível uma norma ou uma determinação judicial genérica, abstrata, de que o protocolo em todas as operações deve começar com as armas não letais, progredindo? Quem tem os informes de inteligência
são as forças policiais. E a situação é realmente complexa. Volto à questão das Olimpíadas, que foi o período no Rio de Janeiro mais seguro, exatamente porque só da Força Nacional nós tínhamos 5.000 homens lá, a mais da Polícia Rodoviária Federal, mais 700, do Exército, quase 15.000 homens, e mesmo assim, uma viatura da Força Nacional começou a ingressar num morro, foi recebida a tiros de fuzil e foi morto. É um policial. Então, a situação é complexa em cada operação. O que me preocupa, presidente, eminente ministro relator, o que me preocupa é uma determinação genérica, abstrata, que ou não será cumprida, e aí nós vamos entrar num campo minado, ou não haverá operação. Então, eu diria, nós precisaríamos lapidar isso, porque locais, e obviamente aqui, o ideal do mundo seria que não houvesse necessidade de utilização de armas letais, mas os maiores carregamentos de armas letais são encontrados nas comunidades onde há o narcotráfico, naquelas onde há o narcotráfico e as milícias. Olha, não é possível e não é razoável exigir que a polícia não entre com armas letais também. Um outro ponto que me preocupa, depois detalharei, a questão da invasão domiciliar, no caso de flagrante à noite, por denúncia anônima. Olha, quem participou já de operações policiais, principalmente contra o crime organizado, sabe que nenhum informante vai colocar o seu nome indicando que em determinado local, de determinada comunidade, é um depósito de arma. Porque se ele colocar o nome, ele é morto no dia seguinte. Esse mecanismo do informante existe no mundo todo. Vista do plenário do STF. Avançar, como em alguns locais do mundo, em que há um procedimento sigiloso de informante oficial, mas não permitir que a polícia, avisada de que há explosivos, por exemplo, em determinado local, possa invadir, porque a denúncia foi anônima, nós estaremos cerceando um instrumento importantíssimo de atuação na área da segurança pública. Mas há abuso. O abuso deve ser combatido. O abuso deve ser punido. Mas não se pode impedir isso. Houve uma época, uns 6 anos, eu, secretário de Segurança Pública de São Paulo, que no Brasil todo começou a se estourar muito caixa eletrônico. E ocorriam furtos de explosivos em pedreiras, porque são as pedreiras que têm as dinamites plásticas. E houve um furto em São Paulo de 2 toneladas de explosivos. STF julga embargo de declaração na ação que trata da letalidade das ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Embargo de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes PSB e outros. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes, no plenário físico do STF. Como conciliar isso? Sob pena de estarmos dando, infelizmente até, uma justificativa para os policiais cruzarem os braços, então. Essas questões me preocupam exatamente porque há pouco investimento em segurança pública, a Constituição vinculou recursos para a educação, depois vinculou recursos para a saúde e não quis vincular um tostão para a segurança.
A vinculação não é o melhor dos mundos? Não. Mas para um Estado, como disse o eminente ministro Fachin, para um Estado inconstitucional, uma situação dessa, haveria necessidade de vinculação de recursos para a segurança. E há necessidade de se verificar, caso a caso, essas operações. Eu trago, como disse, eu não quero detalhar, não quero ler todo o voto para não cansar vossas excelências, mas a situação no Rio é tão complexa que todos se recordam que logo após as Olimpíadas, mesmo com todo esse investimento, com a retirada das forças nacionais pelo fim das Olimpíadas e Paralimpíadas, houve necessidade de decretação de intervenção federal na área de segurança pública. É o decreto 9288 de 2018. É uma situação gravíssima. O roubo de cargas nas rodovias ao redor da cidade do Rio de Janeiro é o maior roubo de cargas do Brasil. E onde os caminhões são rapidamente escondidos e depenados? Nos morros. E há denúncias anônimas, está naquele local. E não será possível que a polícia possa fazer? Concordo que a polícia deve, e já deveria isso, porque os protocolos policiais exigem e não são cumpridos, deve fazer um relatório detalhado para que possa, posteriormente, haver uma investigação, uma punição pelos excessos. Mas, repito, me preocupa que queiramos resolver a crise da segurança pública impedindo a segurança pública de atuar. Nós vamos estar fortalecendo a criminalidade. Nós vamos estar favorecendo as milícias e o narcotráfico que atuam no estado do Rio de Janeiro. Não só lá, mas é porque o caso aqui trata do estado do Rio de Janeiro. Em pauta, embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes PSB e outros. Dizendo da necessidade de, em alguns pontos, diferenciarmos o que é realmente uma imposição constitucional, uma interpretação constitucional, de aqui o Poder Judiciário se substituir ao Poder Executivo. O Poder Judiciário, em especial aqui o Supremo Tribunal Federal, chamar para si a questão de segurança pública do Rio de Janeiro. Se o Supremo Tribunal Federal chamar para si a questão da segurança pública do Rio de Janeiro, a responsabilidade pelo que ocorrer também... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Embargo de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes PSB e outros. Inclusive... Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. A exigência de uma realização maior do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, que no Brasil todo, infelizmente ainda hoje, é muito mais formal do que material. O nosso Procurador-Geral da República bem sabe disso. Eu, presidente, e dou um exemplo disso que eu vivi, fui promotor, depois secretário de Segurança, e, em conjunto com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, ouvindo o Ministério Público, o Judiciário, eu editei uma portaria na Secretaria de Segurança Pública. Toda resistência seguida de morte ou seguida de lesão grave, o local deveria ser imediatamente isolado e um Ministério Público compareceria imediatamente junto com as autoridades policiais, exatamente para diminuir a letalidade policial. Em 2 anos, um promotor só apareceu. Os demais diziam, alegando independência funcional, que não poderiam ser obrigados a comparecer no local. Então, há necessidade de uma mudança de mentalidade também. Agora, por que não compareceram? A polícia deveria parar, então, de atuar? Então, nós temos que
melhorar os mecanismos de fiscalização. Temos que melhorar orçamento, infraestrutura, nós, que eu digo, não o Supremo, né, o Brasil. Infraestrutura, treinamento, fiscalização. Agora, me preocupa, volto a insistir, de colocar amarras genéricas a operações policiais. Nesse sentido, presidente, exatamente por isso, eu votei na sessão virtual de 26/6/2020 a 4/8, votei contrariamente ao referendo da tutela incidental na DPF 635, também de relatoria do eminente ministro Edson Fachin, por entender naquele julgamento, lá se discutia a possibilidade de uma vedação genérica de atuação da segurança pública, de operações. Essa questão em abstrato, genérico, me preocupa, porque acaba havendo um cerceamento preventivo, sem que nós saibamos se naquele momento, daqui um ano, um mês, uma semana, será necessária ou não uma operação policial. E acaba gerando o que o eminente ministro Fachin colocou, e fiquei vencido ao votar divergente, acaba ocorrendo o descumprimento da medida. Porque fica difícil ao Supremo Tribunal Federal depois de analisar aquela operação foi ou não essencial. Por isso que me parece mais eficiente amarrar melhor os protocolos de atuação, a fiscalização, do que uma proibição genérica. Naquela ocasião, presidente, entendi que o pedido genérico de suspensão das operações policiais, era esse o pedido, suspensão das operações policiais. Nós temos que recordar que em muitas comunidades do Rio de Janeiro, do Brasil todo, as pessoas que lá moram são reféns do narcotráfico, reféns das milícias. O Estado já não chega lá. Se nem a polícia puder chegar, suspendendo as operações policiais, nós estamos fortalecendo esses territórios de ninguém. Então, por isso, naquela ocasião, entendi que não era possível interromper a regular execução de um serviço público essencial e de responsabilidade do Poder Executivo, que é a segurança pública. Óbvio, como bem salientou o eminente ministro relator, óbvio que no sistema republicano, Estado de Direito, não existe poder absoluto, não existe o poder de decidir quem morre, quem mata. Então, a fiscalização é essencial. Da mesma forma, exatamente porque é necessária essa fiscalização, necessário o cumprimento dos protocolos, na sessão virtual de 7/8 a 17/8, na mesma, a DPF, aí acompanhei o eminente ministro relator, porque aí eram medidas específicas relacionadas ao exercício de política de segurança, para se garantir os direitos fundamentais. Exatamente nessa sessão, as medidas atuais que o eminente ministro relator propõe foram recusadas. O próprio ministro relator, naquele primeiro momento, se não me engano, não adotou todas as medidas solicitadas. Naquela hipótese, entendi, assim como o eminente relator, a necessidade de um parcial deferimento, mas medidas específicas, que não amarrassem de forma genérica a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Agora, novos embargos, da mesma forma, e nessa linha de raciocínio, entendo que algumas medidas são extremamente genéricas, em substituição ao próprio Poder Executivo, algumas, ou uma delas, inclusive, colocando em risco as próprias polícias, porque abre a possibilidade de informações serem divulgadas. Então,
aqui nesse julgamento, presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro relator e dele vou discordar parcialmente. Porque, como disse, concordo com todas as premissas, mas não com todas as soluções, porque entendo que várias delas vão impedir a segurança pública de atuar, as forças de segurança pública de atuar, e isso vai gerar uma crise maior de segurança, uma maior violência, um poder maior do narcotráfico e das milícias no Rio de Janeiro, e depois, para que isso seja revertido, é extremamente difícil. Então, presidente, eu já anoto que acompanho, e como estou acompanhando, em relação a esses itens, nem vou me manifestar, acompanho o item 1, o item 5, o item 7, subitem 3,izinhos, e o 8 do dispositivo de Sua Excelência o Relator. Ou seja, o item 1, aquele que defere a cautelar para determinar ao Estado do Rio de Janeiro que elabore e encaminhe ao STF, no prazo máximo de 90 dias, um plano visando a redução de letalidade policial e o controle de violação de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e a previsão dos recursos necessários para a sua implementação. Aqui entendo essa medida exatamente, vai ao encontro do que defendo, a necessidade das forças policiais cumprirem protocolos e serem fiscalizadas. Então, esse ponto para a redução de letalidade policial e controle das violações de direitos humanos, extremamente importante. O item 1, também acompanho o eminente ministro relator no item 5, reconhecer, o item 5, Sua Excelência escreve, reconhecer sem efeitos modificativos a imperiosa necessidade de, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, haver prioridade absoluta nas investigações de incidentes que tenham como vítimas quer crianças, quer adolescentes, também acompanho. O item 7, ponto 3, que nesse ponto específico também corrobora a repercussão geral que já julgamos, o Supremo Tribunal Federal julgou de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, ou seja, deferir o pedido constante no entender da petição inicial para determinar que, no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente policial. E aí acompanho somente no item 3. A diligência deve ser justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado, que deverá instruir eventual auto de prisão em flagrante ou de apreensão de adolescente por ato infracional e ser remetido ao juízo da audiência de custódia para viabilizar o controle judicial posterior. Então, o item 7.3. E também acompanho no item 8. Deferir o pedido constante no item E para reconhecer a obrigatoriedade de disponibilização de ambulâncias em operações policiais previamente planejadas em que haja a possibilidade de confrontos armados. Então, nesses itens, eu acompanho Sua Excelência. E peço todas as vênias ao eminente ministro Luiz Edson Fachin e divirjo de Sua Excelência em relação ao item 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2 e 7.4, 9, 10 e 11. Pelas razões que também rapidamente, que não tão rapidamente, mas vou expô-las. Começando com itens 2 e 4. Aqui, presidente, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin concede a liminar para determinar que até que o plano mais abrangente seja elaborado, que o emprego e a fiscalização da legalidade do uso da força sejam feitos à luz dos princípios básicos sobre a utilização da força e armas
de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, em todos os desdobramentos da lei, derivado em especial em relação à excepcionalidade da realização de operações policiais. Na verdade, aqui principalmente em relação, divirjo da questão da continuidade e da previsão da excepcionalidade de operações policiais. E, principalmente, o item 4, que é ligado, que reconhece, nos termos dos princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que só se justifica o uso de força letal pelos agentes de Estado em casos extremos quando, exauridos todos os demais meios, inclusive os de armas não letais, ele for necessário para proteger a vida ou prevenir um dano sério, decorrente de uma ameaça concreta e iminente. Em qualquer hipótese, colocar em risco ou mesmo atingir a vida de alguém somente será admissível se, após minudente investigação imparcial, feita pelo Ministério Público, concluir-se ter sido a ação necessária para proteger exclusivamente a vida e nenhum outro bem de uma ameaça iminente e concreta. Aqui não é nenhuma discordância, como eu vou explicar, na verdade, foi o que eu disse anteriormente. E os próprios princípios básicos na utilização da força e armas de fogo, eles são adotados, mas permitem, desde o início, que a operação policial, fazendo, a partir dos seus informes de inteligência, fazendo toda a sua programação, já optem pela utilização de determinado tipo de armamento. Então, aqui, se Sua Excelência me permitiu, ministro relator, até eu queria tirar uma dúvida, porque daí nem seria propriamente uma divergência. O eminente relator, ministro Fachin, a interpretação aqui dos princípios básicos por Sua Excelência é no sentido de que, em toda operação, a polícia tem que começar do zero as armas até as armas letais, ou previamente, na programação, desde que justifique, haja uma programação. Então, há necessidade de invadir o morro tal, porque lá há pessoas sequestradas, por exemplo. E nós temos informes de que o armamento, estão armados com fuzil, bazuca, granada, então nós vamos entrar com armamento, com blindados, então, que a polícia pode fazer essa avaliação já determinando, a partir da análise do protocolo, quais armas ela pode utilizar. É exatamente isso. Então, não há nesse sentido, uma divergência, então. Porque se é a própria polícia que pode, justificadamente, por óbvio, se é a própria polícia que pode fazer essa análise... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade da ação policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes PSB e outros. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Nós todos também, a letalidade policial é um gravíssimo problema, não só no Brasil, mas é um gravíssimo problema no Brasil. E deve, obviamente, ser tratada com a maior seriedade e protocolos para se evitar a letalidade policial. E nós temos índices elevadíssimos e lamentáveis de violência e letalidade policiais em operações, que deveriam, e espero que a partir do julgamento, desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, isso ocorra com mais rapidez, deveriam ser melhor investigados, tanto pela própria polícia quanto pelo Ministério Público. Mas a questão da letalidade não pode impedir que a polícia tenha a discricionariedade, mitigada pela lei, obviamente, pelos protocolos, de escolher quais as melhores armas, quais a melhor estrutura para aquela determinada operação. É necessário essa análise geral do sistema, porque isso é importante também, se é verdade, e que a letalidade policial causada pelos agentes policiais, e não tão raramente definida como resistência seguida de morte, no Brasil tem índices elevadíssimos, também
é verdade que nenhuma das grandes democracias ocidentais tem um índice tão elevado de número de policiais mortos em operações. Todos aqui devem se recordar quando dois policiais em um ano em Nova York foram mortos. O presidente Obama se deslocou, o então presidente Obama, se deslocou para Nova York para prestar as devidas homenagens, porque nunca em quase 40 anos, dois policiais tinham sido mortos em um ano em Nova York. No Brasil, só entre 2019 e 2020, no Rio de Janeiro, 16 policiais civis foram mortos em serviço, 87 policiais militares mortos em serviço, 23 policiais civis mortos, não em serviço, mas por serem policiais, é o que ocorre, seja no bico, ou quando são assaltados e acham a carteira de policial, executam o policial. 232 policiais militares mortos também fora de serviço, no chamado bico, por serem identificados como policiais militares. Vejam, 2 policiais em Nova York, isso gerou toda uma comoção. No Brasil, só no Rio de Janeiro, se somarmos todos, quase 350 policiais mortos, o que acaba gerando, esse é um outro grande problema das forças de segurança, uma grande depressão nos policiais, e nesse mesmo período, entre 19 e 20, 109 suicídios de policiais militares no Rio de Janeiro e 23 de policiais civis. Então, é uma realidade de insegurança pública crônica que gera mortes dos dois lados. Gera um aumento da letalidade policial que não se justifica e gera um aumento da mortalidade policial em níveis assombrosos, se compararmos com qualquer outro país civilizado. E aqui é um anuário brasileiro, estou utilizando os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Entre os anos de 98 e 2020, o Estado do Rio de Janeiro registrou a vitimização de 17.906 policiais militares e civis, sendo 2.976 mortos e 14.930 feridos, o que equivale à média de 129 policiais mortos por ano e 649 feridos por ano. Então, são números equivalentes a uma guerra civil. E há necessidade, eu disse, de medidas estruturais e de mentalidade para se alterar. E temos que recordar, eu faço sempre questão aqui, quando é questão relacionada à segurança pública, de lembrar a única carreira do Estado, que seus integrantes saem todos os dias sabendo, obviamente, todos podemos morrer no dia, mas sabendo que a sua missão é, se necessário, dar vida por alguém que ele nem conhece, essa carreira é a carreira policial. Basta ver os dados que acabei de colocar de vitimização policial, que também são grandes em São Paulo e no resto do país. A carreira policial é um verdadeiro sacerdócio. Há abusos, como em outras carreiras também. Por isso que eu digo, nós temos que verificar medidas corretivas, estruturais e punitivas para os abusos, mas temos realmente tomar cuidado para não tratar a crise de segurança pública impedindo a segurança pública de atuar, porque isso só gera o fortalecimento
de milícias, do narcotráfico e da criminalidade organizada. Aqui, em relação ao item 2 e ao item 4, é que eu divergia do eminente ministro Fachin, mas com esse esclarecimento, na verdade, a falha minha de interpretação, mas com esse esclarecimento, me parece que o nosso entendimento sobre os princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que foram adotados pela ONU, e por isso que eu trouxe aqui, foram adotados sempre com essa ideia, que não será permitido, como o Código de Processo Penal já prevê, não será permitido o emprego da força, salvo indispensável. Agora, com esse esclarecimento que me faltou, falha minha, mas dentro dessa ideia de que a própria polícia é que vai, nas operações, analisar. E se a polícia exagerar, os policiais que sejam responsabilizados. O comandante da operação que seja responsabilizado. Mas nós não podemos tirar essa discricionariedade da atividade policial. E é importante que a portaria 4226, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta aqui a atividade policial, prevê isso, o princípio da conveniência, legalidade, moderação, princípio da necessidade e proporcionalidade. O que é importante, acho deixarmos bem claro, é que as polícias têm que seguir os seus protocolos. Talvez alguns, até por não acompanhar, tem tanto protocolo que se a polícia seguir todos os protocolos, se diminui a letalidade policial, sem as amarras. Já há os protocolos. Essa questão do uso moderado da força é um protocolo nacional das 27 polícias militares, as 26 estaduais e do Distrito Federal. Essa portaria que eu citei é do governo federal, que regulamenta a aplicação dos princípios básicos sobre a utilização das forças de arma de fogo, princípios básicos adotados pela ONU em 99, ela estabelece exatamente isso. O uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Agora, é a própria polícia que vai, ao organizar as suas operações, verificar isso. Se errou, se abusou, se exagerou, será responsabilizada. O que me parece é exatamente que a atuação e as decisões devem ser tomadas pelos órgãos policiais, que são, obviamente, passíveis de controle posterior, seja controle externo da polícia pelo Ministério Público, seja sempre pelo controle jurisdicional. Agora, preventivamente, não me parece possível ao Poder Judiciário determinar qual o nível de força, qual o plano de ação que deve ser tomado genericamente pelas polícias, até porque cada operação é uma operação. Uma operação policial de trânsito para verificar motoristas embriagados, não precisa do mesmo armamento que uma operação para o combate à milícia e ao narcotráfico. Agora, quem vai justificar são as próprias forças policiais. Localizações, e cito aqui no voto, não vou repetir tudo, mas localizações geográficas, variações demográficas, presença de milícias e narcotraficantes fortemente armados, tudo isso altera uma programação de uma operação policial e do uso de armas, uso de blindados, uso de helicópteros. Então, quem deve analisar isso, a necessidade é a própria polícia. Então, presidente, nesse 2 e 3, com esse esclarecimento e dentro dessa fundamentação que aqui coloco, entendo, então, que não há divergência mais entre o 2 e 4, perdão. 2 e 4 não há divergência
entre mim e o eminente ministro Edson Fachin. Eu cito aqui também, e é importante isso para a questão das operações policiais, o ambiente sempre é muito instável nessas operações. Então, há uma preocupação das forças de segurança de chegarem já com a persuasão, para evitar, ou tentar evitar, que haja uma reação. Alguns não sabem, mas quando há a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, com as Forças Armadas, principalmente o Exército, geralmente custa de 4 a 5 vezes mais do que se fosse feita uma operação policial. Por que isso? Porque aonde iria uma viatura da Polícia Militar com 4 policiais, vão 4 a 5 viaturas das Forças Armadas com 4 policiais. 4 a 5 vezes mais. Por que isso? Porque as Forças Armadas, se adentrarem ao local, elas não podem sair. Se elas forem subir o morro, elas não podem serem espantadas pelo narcotráfico ou pelos milicianos. Então, usam um número bem superior de armamento e de pessoal, exatamente para persuadir os milicianos e os narcotraficantes a não reação. Então, tudo isso, quem analisa no momento da operação são as próprias forças policiais. Então, com essas considerações, então, o item 2 e 4, não há, então, divergência. Agora, Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Acompanho, então, o relator. Em pauta, embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes PSB e outros. Ministro pausa a fala e bebe água. Propõe ao colegiado que seja criado, nos termos dos artigos 27, parágrafo 2º e 33 do Regimento Interno, um observatório judicial sobre polícia cidadã, formado por representantes do Supremo Tribunal Federal, pesquisadores e pesquisadoras, representantes das polícias e de entidades da sociedade civil, a serem oportunamente designados pelo presidente do tribunal, após a aprovação de seus integrantes pelo plenário da Corte. Aqui, qual é o meu ponto de divergência, mas também não é, nesse caso, um cabo de guerra, né? Me parece que, a partir da criação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, pela emenda constitucional 45, essa função seria mais adequada ao Conselho Nacional de Justiça do que ao próprio Supremo Tribunal Federal. Me parece que, nos moldes como foi proposto esse observatório judicial, haveria uma sobreposição de esforços e recursos, na medida que já vem sendo desenvolvido, né, pelo CNJ, o Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, que foi criado em 17 de setembro de 2020, do ano passado, já na gestão de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, em atendimento ao primeiro eixo de atuação definido por Vossa Excelência, proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. É a portaria 190 de 2020. Eu transcrevo aqui a portaria, não há necessidade de ler, mas as funções do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário que Vossa Excelência criou, me parecem ser exatamente as mesmas. Por favor. Até para poder acrescentar o debate, para que tenham conhecimento, o Observatório de Direitos Humanos ele é basicamente composto por pesquisadores, cientistas políticos, artistas, membros da sociedade civil, o Frei Davi, Dom Orani, há segmentos religiosos também, integrantes de organizações de defesa de minorias vulneráveis. E ontem, inclusive, foi um dos objetos do debate de ontem, que não foi um debate diminuto. Quem fala é o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Exatamente
justamente essa questão das operações policiais e que o observatório ele sugere medidas e essas medidas são logo encaminhadas a um grupo de trabalho. Os grupos de trabalho eles têm mais ou menos 50 integrantes. Então, por exemplo, agora nós estamos cuidando, em razão da pandemia, que aumentou muito o número de moradores de rua. Então, é um grupo de trabalho estabelecendo as políticas públicas para os moradores de rua. Então, o Observatório de Direitos Humanos está aberto a essa nova função que Vossa Excelência entende importante para monitorar as ações policiais. Então, fica aqui, digamos assim, a existência desses grupos de trabalho que têm atuado com bastante frequência. O Observatório de Direitos Humanos já... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade das ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. A violência contra... Embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes PSB e outros. Uma resolução ainda nesse âmbito, com relação ao cumprimento dos tratados internacionais, cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, grupos que fazem um monitoramento através de uma plataforma digital do cumprimento dessas decisões. Então, apenas, digamos assim, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal possa não ter estrutura para então, esse fim. Presidente, a minha preocupação é exatamente que, a partir disso do CNJ, o CNJ tem, para esse fim, tem uma estrutura melhor que o Supremo Tribunal Federal e me parece mais direcionada para isso. Tanto que, Vossa Excelência citou isso, a própria operação policial realizada em maio, na favela do Jacarezinho, foi objeto de análise por o Observatório do CNJ, e na 4ª reunião do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário, foram divulgadas informações, só as não sigilosas, as sigilosas não foram, mas as informações sobre toda a operação, que seria algo semelhante ao que propõe, num acompanhamento, poderia haver vamos dizer, uma simbiose da proposta com o CNJ, que tem essa estrutura melhor. Então, aqui, como eu disse, eu realmente concordo com todas as premissas do ministro Fachin. Acho que é importante que haja um órgão que faça esse acompanhamento. A única coisa que eu reflito é que talvez esse órgão fosse melhor encaixado no organograma do Conselho Nacional de Justiça. Vossa Excelência me permite também, claro. senhor presidente, não para postergar o debate e o voto dos demais colegas, mas apenas para explicitar que o locus do funcionamento desse observatório... Edson Fachin, ministro do STF e relator do feito. Não há objeção que seja no Conselho Nacional de Justiça. Nada obstante, sem embargo de enaltecer o Observatório de Direitos Humanos, a matéria aqui é especificamente segurança pública, atividade policial, e há de contar necessariamente com a participação de expertos em segurança pública e também de policiais. Portanto, em pauta, embargo de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes PSB e outros. Eu, caso eventualmente venha a ser acolhido pela maioria, me proporia trazer em sessão deste tribunal, e aí já seria na sessão administrativa, uma proposta de resolução criando o observatório e com proposta de seus integrantes, e que ele pode sim se localizar no âmbito do CNJ. Isso eu estou de acordo. O que não me parece digamos assim, que esta sobreposição acabe encobrindo ou cobrindo toda a questão específica que há, especialmente no campo da letalidade das atividades policiais. Portanto, esta é a questão fundamental, ou seja, criar um observatório específico. A relatoria, se for o caso, se propõe a trazer uma proposta de resolução da criação do observatório, suas premissas, sua composição, pode sim ser localizado no ambiente do CNJ, isso eu estou de acordo, mas sem embargo da vizinhança e quem sabe até mesmo comunhão com o Observatório de Direitos Humanos, ter um observatório específico sobre a
atividade policial. Só para esclarecer a Vossa Excelência, ministro Fachin, o Observatório de Direitos Humanos ele se divide em vários segmentos. Então, tem um segmento que cuida da população LGBT, tem um segmento que cuida de idosos, tem um segmento que cuida de crianças e adolescentes, e nada obsta que haja um segmento que cuide de segurança pública. Agora, eventualmente, se Vossa Excelência... aí que talvez resida... Desculpe lhe interromper, senhor. Não, eu estou entendendo. Só para dialogarmos, porque creio que há bastante pontos de comunhão entre o que estamos todos aqui afirmando. A questão específica é que esta ação foi proposta em face do descumprimento pelo Estado do Rio de Janeiro de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o objetivo é que numa arguição de descumprimento do preceito fundamental, haja o cumprimento desse preceito e o cumprimento daquela decisão. O observatório é um conjunto de elementos e dados para que o plano de segurança pública, com vistas ao cumprimento daquela decisão, seja elaborado pelo Estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhor presidente, eu creio que há uma especificidade neste observatório a ser criado, digamos assim, com um locus específico, ainda que no CNJ, como disse e repito, não tenho objeção quanto a isso, mas mantenho a sugestão da criação autônoma de um observatório nesse sentido. Acho importante essa criação autônoma, só queria mencionar um dado, só para que nós tivéssemos também a ideia da atuação. Nós temos um acordo de cooperação com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já fizemos, inclusive, uma audiência em tempo real, cujo objetivo é exatamente velar pelo cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, digamos assim, não está ao desamparo as decisões da Corte Interamericana. Essa recente viagem foi, inclusive, reforçar um outro protocolo e o CNJ faz reuniões com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, acho importante que Vossa Excelência abordou. Quer dizer, Vossa Excelência quer um observatório específico, que talvez seja mais eficiente mesmo, composto até por outros integrantes com mais expertise sobre esse tema. Acho muito interessante essa... Presidente, até aproveitando aqui o debate, na presidência do... Interveio o ministro Alexandre de Moraes. Ele me honrou com a possibilidade de participar da criação de 2 comissões sobre segurança pública interna do Judiciário e a questão de segurança pública para as varas criminais, as varas colegiadas para regulamentação. Então, aqui a minha nem é... Daqui a pouco eu não vou divergir de mais nada, Fachin. A gente vai. Por isso que é bom, né, o debate. A minha divergência era só do locus. Eu entendo que, criando no CNJ, que tem mais estrutura, a análise da letalidade pode até ser expandida para o resto do país também, para analisar a letalidade policial em todos os estados. Então, também, aqui, em havendo essa concordância do relator no CNJ, também acompanho o eminente relator. Ministro, por favor. Presidente, ministro Fachin, senhoras ministras... Interveio o ministro Dias Toffoli. Ministro Ricardo Lewandowski, ministro Cássio, ministro Luiz Roberto, ministro Gilmar, senhor Procurador-Geral da República, as advogadas e advogados que nos acompanham, servidores, imprensa. Senhor presidente, a sugestão que faz o ministro Alexandre tem, inclusive, um precedente. Quando a Corte decidiu, ministra Carmen, penso que à época era presidente o ministro Lewandowski, do Supremo e do CNJ, pelo estado de coisas inconstitucionais nos presídios. E se determinou que o CNJ faria o monitoramento, sem prejuízo da judicialização. É evidente que sempre poderá haver uma reclamação, se descumprirem uma decisão tomada aqui no âmbito... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade da ação policial na comunidade do Rio de Janeiro durante a pandemia. Nós não temos no Supremo e nem é a nossa função. Nossa função é estritamente jurisdicional. E do ponto de vista de gestão e administrativa, é exclusivamente interno ao nosso corpo, né, de integrantes e de servidores da Corte. Então, isso há um precedente. Também, e Vossa Excelência, ao ampliar, criar um observatório de direitos humanos com vários focos, é importante lembrar
que nós criamos, junto com a Procuradoria-Geral da República, na gestão da predecessora do Dr. Augusto Aras, doutora Raquel Dodge, o primeiro observatório, que incluiu 4 pautas, e 4 pautas de sucesso. O julgamento da chacina de Unai, que estava parada há 14 anos no TRF. Há 14 anos. O andamento do júri da Boate Kiss, que ocorreu recentemente, e, aliás, gostaria aqui de parabenizar a decisão de Vossa Excelência, porque quando eu votei pela necessidade do trânsito em julgado, no último voto, que foi um voto de desempate, eu ressalvei as decisões do Tribunal do Júri como decisões que, diante do normativo constitucional de soberania do júri, deveriam, como devem, como sempre votei aqui, serem cumpridas imediatamente. E Vossa Excelência andou muito bem, como sempre, ao determinar que fossem realmente cumpridas as decisões tomadas no júri do julgamento dessa tragédia que foi o caso da Boate Kiss. E os outros 2 casos que foram incluídos à época foi a questão de Mariana e de Brumadinho, no qual se colocou, ministro Fachin, em conjunto todos os entes envolvidos, defensorias públicas que atuavam, federal e estadual, às vezes discutindo por anos, como acontecera antes em Mariana, se era Justiça Federal, se era Justiça do Trabalho, se era Justiça Estadual. Com a questão colocada dentro de um âmbito em que todas as instituições sentam, defensorias de todas as esferas, Ministério Público de todas as esferas, magistraturas de todas as esferas, se coordena um trabalho com a participação da advocacia privada e da advocacia pública. E esses casos todos tiveram um aperfeiçoamento posteriormente com a vinda do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que se dedicou plenamente e ampliamos o foco, e depois, na gestão de Vossa Excelência, com a ampliação desse âmbito mais abrangente dos direitos humanos, com várias comissões internas com focos específicos. Esse é um trabalho de sucesso, é um case de sucesso num país tão complexo, de uma dimensão tão grande, em que muitas vezes as instituições, não é, Procurador-Geral Augusto Aras, Vossa Excelência, que tem essa dimensão da nacionalidade brasileira, da complexidade do Brasil, muitas vezes as instituições elas olham para si mesmas e não olham para a necessidade de uma solução complexa. Então, eu penso que nós já temos precedente, que foi quando o ministro Lewandowski era presidente da Corte, que teve continuidade e ampliação na presidência da ministra Carmen, que depois se transformou em um observatório específico para 4 casos, e Vossa Excelência deu uma dimensão mais ampla. E isso é um somatório de ações que vem fazendo com que nós possamos dizer, como eu sempre digo, que nós temos o melhor poder judiciário do mundo. É um poder judiciário e, com o poder judiciário, as funções essenciais da justiça, que nós nunca podemos nos esquecer. O juiz, ele necessita de ser provocado. E as funções essenciais da justiça, Ministério Público, os vários ministérios, os vários ramos de Ministério Público, as defensorias nas suas unidades federadas e a advocacia pública e a privada, elas, nesse âmbito do CNJ, elas podem devastar, ministro Fachin, como sugerido agora pelo ministro Alexandre de Moraes, vários dos problemas que eventualmente chegariam aqui em reclamação, que chegariam aqui em matéria específica de casos concretos e com uma atuação de observação feita de maneira conjunta entre várias instituições, como o ministro Luiz Fux, nosso presidente, lembrou agora há pouco, é fundamental para que nós possamos dar efetividade às decisões, não só a eficácia, mas a efetividade. Lembrando aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, que escreveu uma belíssima obra muitos anos atrás, não vou dizer que na época era estudante, que para além da existência da validade e da eficácia, Sua Excelência lembrou da necessidade de ter efetividade, concretude, e eu penso que é isso que traz o ministro Alexandre. Agradeço pela atenção. Só para trazer mais um dado,
é que é importante nós termos a noção de que é preciso uma infraestrutura e saber se o Supremo vai suportar. Ontem houve uma reunião do caso Mariana e entre promotores, defensores, advogados e representantes das empresas nessa esfera do consenso para estabelecer as indenizações, tinham mais de 100 profissionais. Então, os grupos de trabalho, as comissões são são diversas e requerem muitos integrantes. Presidente, Vossa Excelência quer que continue? Prefere dar o intervalo? Eu fico ao critério do colegiado. Acho que o intervalo para quem tem audiência, né? Intervalo, então ótimo. Então, só, presidente, para completar, então, nesse item 4, com essa concordância do LOCUS e do CNJ... Item 2, perdão. Não, item 3, né? Item 3. No item 3, então, também acompanho o eminente relator. Então, nós vamos prosseguir o julgamento. Depois do intervalo, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos para fazermos nossas audiências.